Oi, seja bem-vindo a mais um conteúdo de bastidores de um Instagram Pro. Hoje eu vou fazer um vídeo do tipo Lit Responde, respondendo dúvidas da minha audiência. Essas perguntas foram enviadas através do Instagram, lá daquela caixinha de perguntas dos stories. Inclusive, se você tá vendo a gravação dessa live no YouTube e não me segue no Instagram, segue lá, @Litieri, e assim você vai poder participar das próximas vezes que eu fizer vídeos como esse, também poder consumir conteúdo diário sobre o Instagram Pro. E enquanto a galera que vai assistir essa live ao vivo entra, eu vou te explicar o que é Instagram Pro, caso você tenha caído aqui nesse vídeo e ainda não saiba de que assunto que eu trato aqui nesse canal. O Instagram Pro, o Instagram é um perfil de estudos no Instagram, e Pro é uma versão profissional desse perfil de estudos, onde a gente leva ele como um trabalho, leva muito a sério mesmo, não é só um diário de estudos, não é só um hobby, a gente produz muito conteúdo gratuito de valor, e aí, através disso, a gente consegue ajudar muitas pessoas com o nosso perfil de estudos, e também aplicando técnicas, estratégias de marketing digital, nós geramos muitas vendas dos nossos materiais de estudos, tendo aí uma renda a partir do Instagram. Então, é sobre esse assunto que eu abordo aqui, e as perguntas também vão ser em torno disso. Deixa eu ver aqui, então, as perguntas. E aí, eu notei que as perguntas que foram enviadas foram muito no sentido de ferramentas do próprio Instagram, recursos que tem, como é que a gente usa da melhor forma, função de curtidas, de número de seguidores, engajamento, algoritmo. Então, essa live, na verdade, vai ser nesse sentido, de dicas e macetes aí de Instagram para o Instagram Pro. Como é que a gente pode usar esses recursos ao nosso favor também no perfil de estudos profissional. Deixa eu começar então já respondendo as perguntas. Vou selecionar aqui. Vou ler então a primeira pergunta. Comecei meu Instagram hoje. Qual o melhor horário para as postagens? Então, eu costumo dizer que se você acabou de criar o seu perfil de estudos, a melhor forma é postar o tanto que você puder. Se você puder postar pela manhã, pela tarde, pela noite, melhor ainda. Por quê? Eu costumo falar que quando a gente começa um perfil, a primeira coisa que a gente faz, no sentido de produção de conteúdo, no sentido de procurar crescer o perfil, é encher o seu feed de conteúdo. As pessoas têm uma ideia muito errada de quando começam no Instagram, de que elas têm que ir logo atrás de seguidores. Aí elas vão nos perfis, pede divulgação, sai seguindo um monte de gente para seguir de volta e tal, mas elas não se tocam que se o perfil delas não tiver cheio de conteúdo, a pessoa pode até visitar, mas aí não vai ficar atraída para continuar lá. E as pessoas seguem a gente quando elas entram no perfil, vê, nossa, essa pessoa posta muito conteúdo, isso aqui que ela posta eu me interesso. Então as pessoas seguem para poder acompanhar os seus próximos posts. Para você deixar esse público, então, que vai visitar o seu perfil com vontade de te seguir, você tem que ter uma boa vitrine ali no seu Instagram, que é várias postagens de um conteúdo muito bom, gratuito, de valor, dentro daquela área que você quer atuar. Então, se você começou seu Instagram hoje, bora postar. Eu costumo sempre citar que eu, no meu início, eu lembro de já ter feito 6 posts em um dia só. Então, olha só, como eu sabia que postar atraía pessoas e eu queria atrair pessoas da forma certa, que é pelo meu conteúdo. Então, no início, não tem essa coisa aí de fazer só um post e escolher horário. É melhor postar quando você puder. Porém, se você já tem um público, daí serve para quem já tem uma quantidade de seguidores e quer analisar que horário que seria melhor você postar para de repente gerar mais engajamento, você pode ver que horas que os seus seguidores estão mais online através do estúdio de criação do Facebook. Se você entrar pelo celular, tem um aplicativo chamado Creator Studio, em inglês. E se você entrar pelo computador e digitar no Google, você digita Estúdio de Criação do Facebook. E aí você vai entrar nesse site, nessa plataforma. A gente sabe que o Instagram é integrado ao Facebook, né? É do Facebook. Então, quando a gente usa esses recursos do Facebook, normalmente a gente consegue gerar ações aqui no Instagram também. E através do estúdio de criação do Facebook, você consegue ver as métricas do seu Instagram. Por exemplo, quantas pessoas te seguiram nos últimos dias, quantos comentários tem as suas postagens, quantas curtidas, e também lá dá pra ver a hora que os seus seguidores ficam mais online. Então, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é 8 horas da noite, se é 9. Então, se você quiser, tiver essa disponibilidade de verificar esse horário e ficar monitorando para você postar nessa hora, ou então programar os seus posts para que sejam postados nessa hora, provavelmente vai ter um pico maior de interação.
se você posta na hora que seus seguidores estão mais online. Porém, isso não é uma coisa que eu particularmente me ligo muito. Eu não me ligo muito nesses detalhezinhos, nesses hackzinhos, sabe? Eu me ligo no básico que funciona, que é você postar com frequência o melhor conteúdo que você pode com o que você tem hoje. Então, se você consegue postar 5 a 7 vezes por semana, para mim isso é uma frequência ideal. E é mais importante do que, por exemplo, você fazer um post perfeito 2 vezes na semana no horário maravilhoso para postar, entendeu? Então, se monitorar esse horário de alguma forma te prejudicar no seu tempo de produzir, seja para postar no feed ou seja para fazer um produto para vender, eu acho que não vale a pena. Eu acho que só vale a pena a gente ajustar esses parafusinhos quando a gente está fazendo o básico bem feito, que é produzindo nosso conteúdo, postando com frequência ali todos os dias ou quase todos os dias, fazendo nossos produtos para vender, porque essas coisas é que realmente dão resultados para o nosso Studigram Pro. Esses outros parafusinhos que você aperta, você às vezes nem consegue medir o retorno que eles têm para você, como, por exemplo, você consegue medir quando você lança um produto e esse produto vende. Então, tem essa forma de você verificar o melhor horário aí que as pessoas estão online, mas só vale a pena se dedicar a esses detalhes se você já está fazendo o básico bem feito. Vamos para a próxima pergunta, então. É melhor pôr no perfil criador de conteúdo digital ou outra classificação? Essa pergunta é relacionada ao tipo de perfil que a gente usa, o tipo de conta no Instagram. Para quem não sabe, tem 3 tipos de contas que a gente pode usar, que é a conta pessoal, essa que normalmente a gente começa o Instagram e já é pessoal, é uma conta que dá pra gente colocar privado, quando a gente quer aprovar quem vai seguir e tal, talvez seu perfil pessoal seja assim. Tem a conta de criador de conteúdo, que é uma novidade aí no último ano, nos últimos meses que o Instagram lançou, que é uma conta mais voltada para, eu diria, para influência digital, porque é uma conta que ela olha mais algumas métricas que na pessoal e na conta comercial não olha, como, por exemplo, o tanto de visita no seu perfil. Ele é uma conta mais voltada para isso, para interação, para o engajamento do pessoal. Eu acho que principalmente porque nesse mercado de influência digital, essas métricas são muito importantes, até porque as empresas analisam essas métricas do perfil para poder te contratar para fazer uma publicidade e tal. Então, eles analisam, por exemplo, as curtidas que você tem, os comentários, o alcance das suas publicações, o tanto de visita que teve no seu perfil. Então, é uma conta mais voltada para isso. E a conta comercial é mais voltada para negócios digitais de uma forma geral. Pessoas que têm um produto ali para vender, pessoas que vão usar anúncios. Então, como o nosso Studigram Pro é um negócio digital, eu indico que vocês coloquem a sua conta como conta comercial. Logo quando saiu a conta de criador de conteúdo, eu cheguei a pesquisar sobre isso e ver a opinião de pessoas que testaram, pessoas que trabalham com empreendedorismo digital que testaram a performance desses tipos. E eles disseram que a performance do criador de conteúdo é boa na questão da interação, do engajamento, parece que o post alcança bastante gente e tal, mas a conta comercial é melhor para quem tem negócio, porque os anúncios performam melhor, tem mais resultados, parece que encontra as pessoas mais certas para comprar seus produtos. Então, digamos que é como se a gente desse uma informação para o nosso Instagram do que é que a gente está fazendo no terreno deles. Então, eles acabam aprimorando as funções para aquilo que a gente está fazendo. Então, se eu tenho um negócio digital e eu quero vender, eu coloco como conta comercial e eu acredito que o Instagram vai alcançar pessoas que têm mais potencial de compra do que pessoas com potencial de se envolver nas publicações, como no caso do criador de conteúdo, entendeu? Então, nesse caso, é melhor você colocar como conta comercial e aí aproveitar também a função que tem de integrar uma página do Facebook. Às vezes, quando você tá como conta de criador de conteúdo, você não consegue programar postagens, pelo menos comigo aconteceu isso. Quando eu entrei no estúdio de criação do Facebook e minha conta era como criador de conteúdo, não aparecia a opção para mim de criar publicação. Então, quando eu mudei para conta comercial, apareceu. Então, eu acredito que algumas funções assim funcionam melhor para a gente que quer vender como conta comercial. Outra pergunta. Seguir as pessoas para ser seguido de volta é o jeito mais fácil de crescer no Studigram? Então, eu não sei se é o jeito mais fácil, até porque se essa palavra crescer, você estiver dizendo no sentido de conseguir seguidores, existem muitos jeitos fáceis hoje de conseguir seguidores, como por exemplo, seguindo para seguir de volta, comprando seguidores, usando o aplicativo de automação,
usando uma hashtag que esteja cheia de robozinhos conectados a ela, e aí quando você usa essa hashtag, essas pessoas te seguem. Só que, na verdade, isso não é o que a gente procura no Instagram Pro. A gente não procura seguidor aleatório, a gente não procura o jeito mais fácil de crescer. A gente procura que as pessoas que nos sigam, sigam pelo conteúdo que a gente posta, porque isso quer dizer que elas são potenciais clientes para nós no futuro. Então, não adianta você ficar com um monte de gente no número te seguindo, pessoas fantasmas, pessoas da Arábia, né? Não tem uns perfis assim bem malucos. Pessoas que estão comprando seguidores, que estão usando automação, não adianta ficar com esse montão de gente lá só contando no número, e quando você faz uma postagem as pessoas não se envolvem, quando você coloca um produto para vender as pessoas não compram. Então como é que o seu negócio digital vai se sustentar? Eu não imagino como é que seria para mim se eu passasse um mês ali produzindo um pacote de mapas bem legal e aí eu postasse no meu perfil e não tivesse nenhuma venda. Como que eu ia ficar frustrada? Então, para que isso não aconteça, você tem que fortalecer a sua base. E a sua base, ela é fortalecida com conteúdo. No Instagram Pro, a nossa base é o conteúdo que a gente posta. Com esse conteúdo, a gente consegue construir uma audiência. E essa audiência que vem pelo que a gente posta, pelo conteúdo mesmo, eles estão super interessados naquilo que a gente propõe para eles, inclusive para comprar os nossos produtos. Então, ser seguido para seguir de volta não é. Talvez seja o jeito mais fácil, talvez, mas não é o jeito que vai fundamentar, que vai estabelecer o seu negócio digital, tá bom? Inclusive, e fazer isso pode fazer você ser bloqueado do Instagram. O Instagram quer que a gente tenha interações reais com as outras pessoas, porque ele entrega as coisas para nós baseado naquilo que a gente gosta. Então, por exemplo, tudo que você faz no seu Instagram, ele tá monitorando os perfis que você olha, o que é que você curte, o que é que você comenta. E é com base nisso que ele te mostra novas pessoas para seguir, que ele coloca posts para você visualizar. Então, se você sai seguindo um monte de gente, ele vê que aquilo não é natural, que você é humanamente incapaz de entrar em 5 minutos em 100 perfis e apertar em seguir. Então, ele acha logo que você está usando uma automação, um aplicativo, e ele vai bloquear suas ações. E aí você não vai poder postar, você não vai poder seguir outras pessoas, responder comentários por um determinado tempo. Então, para você não tomar essas punições, segue aquelas pessoas que você gosta do conteúdo e não com interesse em te seguir de volta. Quem vai te seguir é pelo que você produz para a pessoa. Deixa eu ver aqui mais. É verdade que editar a legenda dos posts diminui o engajamento? Então, parece que é verdade. Eu já ouvi dizer, já vi um vídeo sobre isso de uma agência aí, que estuda sobre mídias digitais, falando que se você edita o seu post nas primeiras 24 horas, o Instagram diminui o seu alcance. Eu acho que porque eles podem. Parece que o Instagram, nas primeiras 24 horas que a gente posta, é quando ele entrega mais para as pessoas. Então, se a gente edita o nosso post logo em seguida que a gente posta, é como se eles pensassem que a gente editou para apagar algo feio que a gente tinha falado, ou tá querendo enganar alguém. Entende? Ele não entende essa edição do post como algo muito bom. É tanto que eu não sei se vocês que fazem anúncio já perceberam que quando a gente anuncia um produto, um post e tal, a gente não consegue editar aquele post mais. Ele fala, não é possível editar um post que já foi anunciado, né? Que já foi promovido. Porque ele acha assim, não, a pessoa já promoveu essa oferta aqui. Se ela editar a legenda, talvez ela vai alterar, vai colocar uma informação que antes estava sendo mentirosa, vai alterar o preço do produto, enfim. Então, eles não veem como uma coisa boa você editar o seu post. Minha recomendação é que antes de postar, você revisa a legenda direitinho e evita nas primeiras 24 horas fazer a edição. Então, já posta, confere tudo, deixa se você for programar, deixa o post programado com a legenda. Se você for escrever na hora, confere o que você está escrevendo e posta, e deixa lá para as primeiras 24 horas a sua performance ser boa aí do seu post em alcance. Participar de grupos para trocar curtidas, comentários, etc. Ajuda a aumentar o engajamento? Então, gente, essa questão de engajamento é meio complicado, porque, tipo, o que é engajamento? É toda a interação que tem ali no seu post. Quando a pessoa curte o seu post, quando ela comenta, quando ela salva, quando ela visualiza o seu post, quando ela interage de alguma forma com você, isso é engajamento.
E às vezes as pessoas se ligam tanto em engajamento que esquecem de olhar o propósito daquilo que você está fazendo. A gente posta conteúdo gratuito de valor para atingir as pessoas que estão estudando com aquele conteúdo. Que objetivo a gente tem? Fazer com que a pessoa tenha uma experiência de estudo com aquele nosso post, com aquele resumo, com aquele mapa, com aquela dica de estudos, e ela se sinta ajudada de alguma forma aquele post resolva um problema que ela tem nos estudos ou facilite o processo de estudos dela de algum jeito. E isso vai fazer com que ela fique envolvida com as nossas publicações, crie um relacionamento conosco a partir de que a gente vai postando. E quando a gente lança um produto, ela se sente com mais vontade de comprar. E aí, se você participa de grupos para trocar curtida, comentário e tal, você está fugindo totalmente dessa ideia de atingir essa pessoa. Você está gastando seu tempo de produzir conteúdo, de fazer um produto, pedindo para os seus colegas curtirem o seu post, comentarem, para aumentar o engajamento. Mas e aí? Digamos que cada coisinha dessa contasse um ponto de engajamento. Uma curtida é um ponto, um comentário é um ponto, um salvamento é um ponto. Se você não pede para ninguém comentar o seu post, deixa só os seus seguidores mesmo, você tem 10 pontos. Se você pede para os seus amigos lá do grupo de engajamento comentarem, você tem 20 pontos. Qual vai ser a diferença aí para você, desses 10 para esses 20? Quanto de dinheiro vai entrar no seu bolso? Quantas vidas você impactou? Então, para que você está se importando com isso, sabe? Você está só se prejudicando a forma que o Instagram entrega os seus posts. Por quê? Porque o Instagram vai começar a perceber que quem curte os seus posts, quem comenta, são colegas de área. Então, ele vai pensar, opa, ela está fazendo essa postagem para os colegas da área dela. Não é para estudante. Daí, no seu próximo post, em vez dele mandar para os estudantes, que é quem você quer atingir, quem você quer vender, ele vai mandar para os seus colegas de área. Aí, do que adianta o seu Studigram, que só quem segue é quem tem outro Studigram? Nem vai comprar seu produto. Então, parem de ficar nesses grupos de engajamento. Todo post que vocês fazem, vai lá no grupo, bota o link, aí o pessoal entra para curtir, para comentar. Eu entro em perfis aqui de pessoas que me seguem, de pessoas que interagem comigo até no direct, e eu vejo que os comentários das pessoas é só outros perfis de estudos. Não tem um estudante estudando com seu post. Gente, não é para todo mundo, é para algumas pessoas específicas. É só colega de área, colega de área, colega de área. Poxa, que coincidência! Já no meu Instagram não é assim. Se você for entrar lá no meu perfil, na matéria resumida, e olhar meu último post, você vai ver que quem está comentando é quem estuda com o meu post. São pessoas reais, não é perfis de estudo. E é por isso que eu consigo ter muitas vendas na hora que eu anuncio um produto meu. Então, não tem esse negócio de ficar pedindo para as outras pessoas curtirem, comentarem os seus posts para aumentar o engajamento. Engajamento não te dá nada, não te dá venda, não te dá dinheiro. O que vai te dar isso tudo é você impactar o estudo das outras pessoas, fazerem com que elas tenham vontade de consumir aquilo que você faz. E para isso você não precisa pedir a ninguém. Você posta e as pessoas certas vão lá e comentam e curtem o seu post. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Isso faz muito sentido sobre engajamento? Pois é, funciona assim. Quanto tempo de postagens para ofertar o primeiro produto, na sua opinião? Eu costumo dizer que é legal você ofertar seu primeiro produto quando você vê uma demanda por ele. Tipo, as pessoas já estão dizendo que estão gostando dos seus posts, que está facilitando os estudos delas. As pessoas já estão pedindo, tem como imprimir isso aí que você faz? Tem PDF, você vende. Daí você já vê que tem demanda, independente da quantidade de seguidores que você tem. Eu acredito que isso acontece de umas 6 a 8 semanas aí que você está postando frequentemente, uns 5 ou 7 posts por semana. Mas isso vai variar muito da sua área, se tem muita gente interessada naquilo, se você está postando um conteúdo resolutivo para as pessoas. Então, não tem um tempo certo de postagens, mas o bom é que você comece postando ali, se possível, diariamente, e aí com um mês, 2 meses, você talvez já consiga vender. No meu caso, eu comecei a postar direitinho mesmo, eu criei o perfil, mas não postava direito. E eu comecei a postar direitinho, era um dia 25 de setembro, quando foi no dia 26 de outubro, um mês depois, eu comecei as vendas dos meus materiais, porque as pessoas já estavam me pedindo, já estavam interessadas, então deu certo. Fiz na Federal. Você faz mentorias individuais? Então, não faço, porque não daria tempo para mim. Eu já
fico muito dividida entre o meu perfil de estudos e esse daqui para produzir conteúdo, mas eu tenho um curso, eu acabei de fechar uma turma agora, e aí provavelmente, se tudo der certo, a próxima turma será em julho, se eu conseguir abrir outra turma em julho. E aí, vocês ficam ligados por aqui, vai ter mais conteúdo gratuito, lives e outras coisas, e quem quiser entrar na minha próxima turma vai ser muito bem-vindo. E aí, lá eu dou um suporte para vocês, respondendo todas as dúvidas, estou sempre em contato com meus alunos e tal. Além de ter o passo a passo lá no curso de como a gente faz tudo isso que eu falo aqui para vocês. Deixa eu ver outra pergunta. Responder os comentários na mesma hora aumenta o engajamento? Ela quis dizer que na mesma hora que você posta, quando você posta o conteúdo, eu acho que é isso, né? E aí as pessoas comentam, se você responde rápido, aumenta o engajamento? Então, parece que na primeira hora, se eu não me engano, na primeira hora, não sei se no primeiro dia, mas mais provável que seja na primeira hora que você posta, o seu post tende a ter um alcance maior com base no seu engajamento. Então, por exemplo, digamos que você postou uma coisa agora e 100 pessoas se envolvem. Legal. Se você tivesse postado e 200 pessoas tivessem se envolvido, ele ia alcançar mais gente do que na primeira opção. Então, se tudo ali conta como um engajamento e as pessoas, tem 10 pessoas que comentam, você responde, aí já fica com 20 comentários. Se essas pessoas já te respondem de novo, já fica com 30. De certa forma, você está aumentando o engajamento daquele post na primeira hora. Então, pode ser que ele alcance mais pessoas. Mas é como eu disse para vocês, essas coisinhas são parafusos muito pequenos para a gente apertar. Eu falo assim, a minha experiência, porque eu vejo como é corrido produzir conteúdo. Então, eu não conseguiria ficar olhando essas coisas no meu perfil. Tipo, não dá tempo para mim. O tempo que eu consigo produzir conteúdo para postar mais é um tempo muito precioso que me dá mais resultado do que olhar essas coisinhas assim, de responder o comentário imediatamente, será que dá certo? De programar o post para aquela hora exata que tem mais gente online. Essas coisas para mim são detalhes muito pequenos para apertar. A não ser que você tenha disponibilidade, tempo de testar essas coisas e verem se dá certo. Mas não faz parte de uma estratégia minha, não, do meu perfil, nem que eu ensino para os meus alunos, certo? É só uma questão de lógica aí, que talvez se você responder os comentários ali na primeira hora e gere mais interação, seu post pode ser que vá um pouco mais adiante. Tem que ser testado. Carla, o que você sugere para a escrita? Acho minha letra não muito legal e ainda não posso adquirir aparelhagem. Estou tentando fazer no PowerPoint, seria interessante? Então, a escrita, como qualquer outro processo manual, é uma questão de prática. Então, por exemplo, se você procurar os meus primeiros posts e comparar com os meus atuais, de um ano e meio depois escrevendo, tentando aperfeiçoar minha escrita, eu melhorei muito. Então, eu costumo dizer que você tem que fazer o que você pode, o melhor que você pode com o que você tem hoje. Se essa é a sua letra e você quer fazer escrita à mão, você vai fazer. E à medida que você fizer, você vai melhorando. Eu costumo falar que a gente só consegue melhorar aquilo que a gente faz. Não tem como melhorar o que a gente não faz. Então, fazer mapas bonitos, gente, não é dom, não é talento. Às vezes as pessoas chegam lá no meu perfil, que dom maravilhoso, que talento que você tem para fazer esses mapas, achando que isso é um elogio para mim. Mas na verdade não é, porque eu passei madrugadas escrevendo, passei dias e noites com dor nas costas fazendo mapas para hoje em dia eu chegar no nível que me agrada, que eu tô. Então é muita prática. Mas se você não se sentir confortável mesmo em fazer escrita à mão e você achar que tem mais habilidade para fazer no computador, não tem problema fazer no computador. Eu, por exemplo, prefiro fazer escrita à mão porque eu não consigo fazer rápido no computador. Eu me estresso mais do que fazendo à mão. Então eu optei desde o início por fazer no papel, escrito à mão e tal. E aí, o interessante no computador é que seja qualquer aplicativo, qualquer programa, que você consiga inserir texto, cores, caixinhas de texto para colocar o texto dentro, setas, figuras. Se dá para fazer isso, dá para usar. Pode ser o Word, pode ser PowerPoint, pode ser o Canva. Inclusive, quem quiser umas ideias aí de como fazer posts usando o Canva, que é um site gratuito, eu tenho uma live que eu fiz, está gravada lá no YouTube, de tutorial de como eu faço meu mapa visual lá no Canva. Então, várias pessoas já assistiram, já estão fazendo, conforme eu ensinei lá, e vocês vão ver que não é tão difícil assim.
Deixa eu ver aqui. Também está perguntando, quais são os horários que tem mais pessoas online? Isso varia de acordo com o seu perfil. Daí você pode analisar entrando no estúdio de criação do Facebook, logando o seu Instagram lá e ele vai te mostrar que horários que os seus seguidores estão mais online. Isso para quando você já tem uma quantidade de seguidores aí, um público. Daí ele vai te dizer se é no fim de semana, se é na semana, se é de noite. Normalmente é à noite. Atila, nossa, produção de conteúdo é punk, trabalho demais. Passei a valorizar muito mais os conteúdos que consumo. Sim, é muito complicado. Por isso que a gente se destaca no Instagram Pro quando a gente posta com frequência e conteúdo de valor, porque não é todo mundo que aguenta. As pessoas começam o Instagram, começam a postar, só que quem não sabe a função que o conteúdo tem, não continua. Porque as pessoas não sabem que o conteúdo gera reciprocidade, que faz com que as pessoas se sintam ajudadas e queiram comprar os nossos produtos, que gera prova social quando as pessoas começam a comentar coisas boas no nosso perfil. E as pessoas mesmo estão fazendo propaganda dos nossos produtos sem saber, que o conteúdo faz com que mais gente ache a gente, com que a nossa audiência fique direcionada para o nosso produto. Então, o conteúdo tem várias funções que quem não estuda sobre marketing digital, não está muito ligado nisso, não sabe. E aí essas pessoas não se dedicam à produção. Então é um lugar onde a gente do Instagram Pro pode se destacar. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer, né? Então a gente faz, rala, mas esse conteúdo nos dá retorno justamente por ser um diferencial. Outra pergunta. Qual a função dos likes para o Instagram Pro? Então, os likes, eu não costumo olhar muito essa questão de likes no meu perfil. Eu costumo dizer para vocês que eu gosto de focar naquilo que eu tenho controle. Então, eu não tenho controle sobre a quantidade de like que uma publicação minha vai ter, sobre a quantidade exata de comentários, de salvamentos, sobre o número dos meus seguidores lá, mas eu tenho controle se eu vou postar hoje, se eu vou postar todo dia dessa semana, se eu vou fazer um produto novo para vender, se eu vou estudar mais sobre marketing, essas coisas eu tenho controle. Então, eu costumo focar nisso, que é o que me dá mais resultado. Porém, se eu for analisar os likes das minhas publicações, eu olho mais num sentido assim de esse tipo de conteúdo aqui parece que o pessoal gosta mais. Por exemplo, eu percebo que nos meus posts, quando tem tabelas comparativas, os meus seguidores curtem mais. Eu acho que eles gostam desse tipo de postagem. Mas eu não fico pensando só nisso para poder produzir um conteúdo. É uma coisa que me anima para fazer mais tabelas comparativas, mas de forma alguma eu vou deixar de postar mapas, que é o meu produto principal, para postar só tabelas por causa de like, porque like não paga boleto. Quem paga boleto é as pessoas que compram os meus produtos, e os meus produtos são de mapas visuais. Então, assim, o like serve para te orientar em relação a será que o pessoal está gostando daquele tipo de publicação e de repente você produzir mais daquilo. Porém, não se deixe enganar. É muito fácil saber que as pessoas curtem mais conteúdos mais rasos, conteúdos mais alegres, mais engraçados. Se você postar um meme, o seu público vai curtir que só. Mas isso não vai ser bom para você. Porque vai te seguir gente que tá ali pelo entretenimento e não pela informação. Quando você lançar um produto, eles não vão comprar. Então, por isso você vai ficar se baseando numa coisa que dá mais like? Não, né? Então, você tem que saber entender qual é a função ali no seu perfil, para ver se vai ser produtivo você analisar isso. Então, olha, compara um com o outro, esse post aqui tá com mais like que esse, e olha se tem fundamento. É porque ele tá com mais elementos visuais, então é legal, vou inserir mais elementos visuais no próximo, mais desenhos, mais cores, ou é porque só porque um é mais engraçado e o outro é mais sério. Então, se for isso, não tem nada a ver você ficar querendo só produzir conteúdo engraçado, ou só postar imagem, ou só postar frase, porque vai dar like, esquecendo de postar a coisa principal, que é o conteúdo direcionado para o seu produto, que é o seu resumo, que é o seu mapa mental e tal. Então, a função dos likes para o Instagram Pro é dar uma indicaçãozinha de se as pessoas estão gostando daquilo que a gente está postando, porém, tendo consciência de que sempre um conteúdo mais básico, mais raso, mais engraçado, vai ter mais like do que um conteúdo mais sério. E isso não quer dizer que a gente não produza conteúdo sério, porque nossos materiais são sérios, então é necessário produzir. Próxima pergunta. Dá algumas dicas de como driblar o algoritmo. Uma pessoa espertinha, um sorriso espertinho aí no emoji. Então, gente, eu acho que é interessante a gente entender que o algoritmo ele não é uma coisa ruim, não é uma proibição, não é uma barreira do Instagram contra nós e que não tem por que a gente querer driblar o algoritmo, porque ele não é isso que as pessoas
acham que ele é. O que é o algoritmo? Ele é um cálculo, ele é uma conta que o Instagram faz para decidir para quem ele vai entregar os nossos posts e que posts a gente vai ver. E o algoritmo é necessário, por quê? Imagina você que o Instagram começou aí alguns anos atrás e no começo tinha pouquíssimos usuários. Então você que entrou no Instagram e logo no começo, você seguia aí umas 10 pessoas, 15 pessoas, 50, se tinha 50 pessoas aí na plataforma que você gostava, e aí digamos que dessas 50, vou colocar mais, você seguia 100 pessoas. Digamos que dessas 100 pessoas, metade delas postavam. E daí o Instagram entregava 100% do que essas pessoas postavam para você. Você conseguia ver na sua timeline 50 posts, porque você só seguia 100 pessoas, só 50 postavam, você conseguia no seu dia ver 50 posts ali, tava ok. Da mesma forma, as pessoas que tinham uma página tinham uma quantidade X lá de seguidores e os seguidores dela seguiam poucas páginas. Então, quando ela postava, 100% do que ela postava era entregue para as pessoas. Só que aí o Instagram começou a crescer e as pessoas começaram a usar e essa rede agora tá lotada de gente. Então, imagina você que segue 1.500 pessoas, dessas 1.500 pessoas, 1.000 postam num dia. Você vai aguentar ver 1.000 posts lá se o Instagram estivesse entregando 100%? 1.000 posts aparecendo pra você, a maioria de besteira, de coisa que você não quer ver, da foto da pessoa na ceia de Natal do ano de não sei quanto. Então o Instagram ele precisou, com esse aumento de gente, com esse aumento de página, de produtores de conteúdo, de influenciadores, de artistas, fazer um cálculo que fosse capaz de medir o que é entregue para essas pessoas. Então, das 1.500 pessoas que você segue, você não vê o post de todo mundo, graças a Deus. O Instagram seleciona aqueles que são mais interessantes para você, com base nos perfis que você visita, nas curtidas que você dá nas fotos, nos comentários que você faz, no que você olha no seu explorar. Então, isso serve para deixar o seu Instagram uma rede social confortável, que você entre e veja aquilo que você gosta de ver. Então, o algoritmo é isso. Enquanto mais essa rede social crescer, mais o algoritmo vai ter que calcular para saber o que é que ele vai entregar e para quem. Então, você, por exemplo, não gosta de você ter 1.000 seguidores e apenas 100 desses o Instagram entregar. Mas esses 1.000 seguidores também seguem outras pessoas que estão recebendo outros posts. Então não tem como o Instagram entregar tudo para todo mundo. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa é que esse é o negócio deles. A gente está no terreno deles. O Instagram ganha dinheiro com publicidade. Então se ele entregasse tudo para todo mundo, ninguém precisaria anunciar, ninguém precisaria pagar para os seus posts irem mais adiante. E vocês imaginam quanta gente tem por trás dessa rede social para mantê-la de pé. Imagina quanta gente tem no atendimento, no desenvolvimento. Eu nem sei como é que se faz uma rede social, mas eu imagino que seja uma empresa gigantesca. Então, como é que o Instagram ia pagar suas contas e ia conseguir ter sempre melhorias se ele entregasse tudo para todo mundo e ninguém precisasse anunciar? Então, é o negócio deles, gente. A gente tem que entender que é assim que funciona. A gente tem uma coisa de querer tudo de graça. Nós já estamos produzindo conteúdo no terreno de alguém que não cobrou nada e ganhando dinheiro com isso, se você está vendendo seus materiais de estudo. Então, nada mais justo que você também invista nesse terreno, nessa rede social, para você fazer os seus posts irem mais adiante. Então, não adianta, não tem formas assim de driblar o algoritmo, de mudar isso. O que a gente pode fazer é produzir o melhor conteúdo que a gente conseguir, da forma mais honesta possível, que as pessoas que sigam a gente sejam porque se interessa por aquilo que a gente posta, pensar cada vez mais em conteúdos resolutivos, procurar interagir com o nosso público. Isso vai fazer com que a interação aumentando, o nosso alcance aumente também. Mas é necessário saber que à medida que o Instagram aumentar, esse alcance orgânico, sem pagar nada, vai diminuir. Porque é o jogo deles e a gente está jogando o jogo deles. Se você hoje vai colocar um negócio em qualquer lugar, você tem que pagar para você estar lá. Ninguém vai te oferecer um lugar, uma lojinha, para você estar de graça. Você tem que pagar o aluguel para você vender suas coisas lá. Enquanto mais no centro da cidade, enquanto mais na área movimentada, mais é caro um ponto. Então, por exemplo, se você imagina uma cidade turística como Gramado, imagina quanto você teria que pagar para abrir uma lojinha lá em Gramado. Bem mais do que você tem que pagar para abrir uma lojinha no interior da sua cidade. Então, imagina um Instagram
que é o point do momento. Todo mundo tá vindo no Instagram, você tá com um lugar que você nem pagou nada por ele, produzindo conteúdo, as pessoas te achando, então nós temos que ser mais do que gratos por isso e reconhecer que como um negócio digital que quer alcançar mais pessoas, uma hora a gente vai precisar investir. E o que é um investimento? É você promover os seus posts pagando por isso. Então, se você já estiver no nível aí que você quiser promover, você pode estudar mais sobre como fazer anúncios no Instagram, no Facebook e investir para que os seus posts alcancem mais gente. Aí você não vai mais depender do algoritmo, que é a distribuição orgânica, você vai depender do que você programa lá, da quantidade de dinheiro que você coloca e do que você programa para onde você quer que o seu post vá. Assim você tem um domínio maior, então é indicado para quem tem negócios digitais investir em tráfego pago para não ficar dependendo do algoritmo do Instagram. Total sentido o algoritmo, inteligência artificial ao nosso dispor. Sim, ele é super necessário, gente. A gente não ia aguentar usar o Instagram nos tempos de hoje, que a gente segue um monte de gente segue a gente, se não tivesse o algoritmo para selecionar o que é entregado para quem. Quando eu sei o momento certo de investir, eu acho que para o Instagram Pro, eu costumo dar a dica de que você só invista quando você já está tendo retorno. Até porque para você não começar um negócio e de repente você não começou ainda a vender os seus resumos, aí coloca dinheiro, aí tem gente que se ilude que ela compra um iPad, aí você vai fazendo dívida e não tá tendo retorno. Então eu sempre costumo indicar para vocês que vocês coloquem seu conteúdo, atraiam as primeiras pessoas, vendam seus primeiros resumos e depois vocês vão investindo naquilo que vocês acham que é mais urgente. Se você já tem como investir, você já pode, já tem dinheiro, já pode, não vai fazer falta para você, na primeira semana de Estudigram você já pode promover os seus posts, não tem problema nenhum. Não tem um momento ideal, eu indico que seja quando você já está tendo um retorno para aquilo não te fazer falta. E aí você vai aprendendo, estudando, lê a central de ajuda do Facebook, vê como é que faz os anúncios e aprendendo com a prática também, para que cada vez mais com aquele seu investimento você consiga ter mais retorno do que na vez anterior. É uma questão muito de prática também. Postar conteúdo sequencial ou aleatório. Gente, eu indico para vocês no Instagram Pro postar conteúdo misturado, embaralhado. Porque uma das coisas que a gente vende no nosso produto é justamente a sequência, é a praticidade. As pessoas não compram o nosso produto só para ter o nosso mapa, não, porque é bonitinho, porque quer imprimir, ficar olhando, não. Elas compram por tudo que a gente oferece de subjetivo. Porque elas vão economizar o tempo para passar mais tempo com a família delas, porque elas vão ter uma esperança maior de passar na prova que elas sonham, porque aquele conteúdo bonitinho vai ajudar a ter mais ânimo para estudar. São várias coisas que estão envolvidas nesse ato de comprar um material nosso facilitado do Estudigram. E uma dessas coisas é a sequência do conteúdo. A pessoa não vai precisar ficar procurando no seu feed e montando quebra-cabeça de como estudar. Já imaginou a pessoa ter que procurar qual é o começo do conteúdo, tirar print, cortar a borda, colocar no arquivo para poder imprimir? Até aí ela já desistiu. Então, quando você oferece um produto que tem a sequência, a ordem cronológica de estudo, a ordem que você acha que é melhor de estudar aquela matéria, que tem o conteúdo que preenche as lacunas entre um post e outro, isso é um super atrativo para a pessoa comprar. É como se você desse para ela um passo a passo em vez de dar os passos embaralhados. Então, não posta conteúdo sequencial. A não ser que seja uma coisa assim, um projeto seu. 4 dicas para estudar melhor. 4 fases desse estudo aqui e você queira postar naquela sequência. Mas, normalmente, eu indico que você poste misturado. A Alisson tá perguntando. Lite, boa noite. Criei meu Estudigram hoje. Eu devo seguir alguns contatos que eu já conheço ou não? Então, você pode seguir pessoas que você queira consumir o conteúdo dessas pessoas ou até relacionadas à sua área, mas assim, sem aquela ideia de seguir para seguir de volta. Segue para ter alguém para você ver ali as postagens e tal. Às vezes, pessoas que você admira da área, professores, pessoas que você gostaria de seguir mesmo. Não precisa seguir um montão de gente só para as pessoas te seguirem de volta, não. Senão, se você segue essas pessoas muito rápido, o Instagram pode bloquear achando que você está usando alguma automação. E aí é muito ruim para o seu início, porque você vai ficar bloqueado de postar. Outra pergunta. Postar dicas de estudos e frases pode prejudicar minha venda de mapas? Então, depende da frequência com que você faz isso.
eu costumo falar que a gente tem que eleger algumas linhas de conteúdo. Linhas de conteúdo são tipo caminhos pelo qual a nossa persona, o nosso público ideal vai e ele vai chegar lá no final, lá na Roma dele, né? Eu chamo de Roma aquele lugar em comum que o seu público quer chegar. Quer passar numa prova de um concurso, numa residência, quer passar no Enem, quer passar num vestibular, alguma coisa desse tipo. Então, eles têm aquele objetivo, aquela Roma em comum. E aí, para chegar lá, no que você pode ajudá-los? Você vai ter que perceber as dificuldades do seu público. Então, digamos que eles têm dificuldade de aprendizado, e aí os seus mapas podem ajudar nisso. Eles têm dificuldade porque são muito desmotivados, e aí você pode fazer post de motivação. Eles têm que treinar para a prova, então você pode fazer post de questões. E aí você tem 3 linhas de conteúdo. Um exemplo, uma linha de mapas, uma linha de motivação e uma linha de questões. Você vai postar as 3 coisas com a mesma frequência? Não, você vai postar prioritariamente aquilo que tem mais a ver com o seu produto, porque isso vai atrair mais compradores. Então, se o seu produto é de mapas, em vez de você postar um dia de cada, você vai postar 3, 4 dias de mapas para um desses 2, entendeu? Porque esses 2, eles não são para atrair público, porque você não vende isso aqui. Esses 2 são para manter o seu público no caminho para Roma deles. Então, digamos que para cada 3, 4 posts de mapas que você faz, você posta um de motivação, você posta um de questões, ou mais de mapas. Se você entrar no meu perfil, eu acho que eu posto bem uns 10 de mapas para um de questão, uns 20 para um de motivação, porque eu quero atrair mais pessoas para aquele meu produto. Então, a pergunta foi: postar dicas de estudos, frases, pode prejudicar minha venda de mapas? Se você ficar postando muito, sim. Tipo, se você posta mais dicas de estudos do que mapas, mais frases motivacionais do que mapas, vai prejudicar. Porque você vai atrair pessoas que estão ali no seu perfil só para ser motivados, só para aprender a estudar e não para aprender e não para estudar com seu material facilitado que você vai vender depois. Então, tudo depende da frequência que você vai fazer. Lite, você pode dar dicas de segurança? Tenho medo do meu Insta ser hackeado um dia. Então, você pode ir lá nas configurações do seu Instagram e colocar para você fazer, se eu não me engano, é a autenticação de 2 fatores. Eu acho que essa é a forma mais segura. Daí ele vai pedir para você baixar um aplicativo e sempre que você for logar no Instagram, você vai entrar nesse aplicativo do seu celular e vai ter uma senha e aí você vai colocar para poder entrar. Então, qualquer pessoa não consegue entrar no seu Instagram. Além de não usar aplicativos outros que você precisa colocar o seu login e sua senha. Isso dá muito problema, às vezes o Instagram até bloqueia. Ele não gosta que a gente coloque aplicativos. O que eu sei que é seguro até hoje para usar é o Linktree. Lá na nossa bio, aquele linkzinho que tem os botões, a gente consegue usar ele normalmente. Mas outro aplicativo eu não coloco no meu Instagram para não correr risco. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui antes de acabar o nosso tempo, que tem 5 minutos. Só tenho mais uma pergunta. Excluir quem não deve do perfil ou o número de seguidores influencia na autoridade para vender mais? Então, digamos que você percebeu que o seu Instagram tem muita gente aleatória ali que estão te seguindo porque são colegas de área, ou então você nem sabe o que aquelas pessoas estão fazendo no seu perfil, você usou automação, ou seguiu o pessoal para seguir de volta e agora você quer tomar um rumo. É melhor excluir essas pessoas que não servem do perfil, ou o número de seguidores vai influenciar na sua autoridade para vender mais. Então, eu acho que você deveria excluir essas pessoas, até porque se o Instagram seleciona para quem ele vai mandar os nossos posts, é melhor que ele tenha que escolher entre pessoas interessadas do que entre pessoas desinteressadas, né? Então, isso, se você tira essas pessoas do seu perfil, seu alcance para as pessoas adequadas melhora. E eu acho que isso não vai influenciar na sua autoridade para vender. O que eu vejo que gera muita autoridade hoje no digital é a quantidade de conteúdo que a gente gera. Então, eu, por exemplo, esse meu perfil, ele tem 1.400 seguidores. Até alguém já chegou a falar assim pra mim: ah, mas você teve muita coragem de deixar o seu perfil de 60 mil seguidores um pouco de lado para começar um do zero. Mas, gente, eu não tô interessada em quantidade de seguidores. Eu tô interessada em que as pessoas que estão no meu perfil estão consumindo conteúdo porque é útil para elas, porque elas vão aplicar e de alguma forma isso vai impactar na vida delas. Então, eu não me importo se a minha quantidade de seguidores me dá autoridade suficiente para eu falar ou para eu vender. A primeira turma do meu curso eu lancei quando eu tinha 400 seguidores aqui. A primeira maratona de lives que eu fiz, eu tinha 700 seguidores aqui. A segunda turma eu tô com 1.000 e pouquinho. Então,
Isso não influencia para mim na minha autoridade. O que é que me dá autoridade? Eu falar muito sobre aquele assunto, eu postar muito sobre aquilo. Enquanto mais eu falo sobre algo, enquanto mais mapas eu posto de uma matéria, mais as pessoas pensam, essa menina entende desse assunto. Olha o tanto de posts que ela faz, olha como ela consegue esquematizar isso aqui era difícil de estudar e agora tá fácil. Então, se uma pessoa entra lá no meu perfil, independente dele ter 60 mil seguidores, ou quando ele tinha 15, 10 mil, e ela vê aquele montão de posts que eu fiz, ela acha que eu tenho autoridade sobre o assunto. Então, não se liga em número de seguidor para você vender, porque isso vai te dar autoridade. O que vai te dar autoridade é quanto mais você aborda aquele tema. Então, faz posts bons, o melhor que você puder com o que você tem hoje, frequentes. Enquanto mais as pessoas verem você abordando esse tema, mais elas vão te dar respaldo e vão querer comprar o seu produto, independente da quantidade de seguidores que você tiver. Gente, então é isso. Nosso tempo ele já vai acabar. As últimas perguntas aqui. O que você acha de lives? Acho que legal para você interagir com o seu público, para eles te conhecerem mais, para você se soltar mais, para conversar com eles. É legal. Não é necessário para você vender no Instagram, mas é legal também. Adorei, muito boa. Coraçõezinhos. Muito obrigada, gente, pela companhia. Um beijo. Se você tá vendo a gravação dessa live no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo para me ajudar na divulgação e tá sempre aqui por dentro dos novos conteúdos que eu vou trazer para vocês. Até logo. Tchau.